Codex Faenza é uma Ave Maris Stella, que é um hino à Virgem Maria. E esse Codex Faenza é a obra, o volume mais antigo de obras para teclado, para cravo e para órgão. E esse Ave Maris Stella é baseado no gregoriano Ave Maris Stella, que os compositores, a partir do século XI, XII, usavam o gregoriano como base das composições. E sobre o gregoriano eles improvisavam e depois muitas vezes escreviam, né, para saber que a gente ia precisar de tocar alguma coisa no século XX, XXI. Peraí, vou anotar aqui que o Robson vai tocar no Museu Regional. Então eles faziam essa gentileza. Como os prelúdios improvisados pelo Andras, os prelúdios do Oteter, improvisar era algo muito natural e, na verdade, obrigatório para os músicos. E depois da improvisação é que vinha a parte da escrita. Improvisar para o órgão, por exemplo, no serviço litúrgico, que era onde o órgão estava mais presente, né? O organista tinha que improvisar prelúdios, fugas no final, improvisar introduções para os gregorianos, alternar com o coro que cantava. Então a improvisação fazia parte da formação do Codex Faenza, Ave Maris Stella. Eu toco o gregoriano para vocês terem uma ideia do que é. E o compositor depois ele amplia enormemente o tamanho do gregoriano para ele poder se divertir sobre o gregoriano. Agora, a próxima obra, Petit Jacquet. Petit Jacquet é uma canção muito famosa no século XVI, canção escrita de maneira extremamente refinada, né, que é a tradição da música renascentista, mas o texto é muito peculiar. Vou falar o texto inteiro para vocês. O pequeno Jacquet estava na cozinha e, por um buraco na parede, ele olhava secretamente o camareiro, o mordomo, né, o grande mordomo, que mexia na camareira, passando o tempo muito amorosamente. Então Jacquet gritou: mordomo, vai devagar, vai devagar. O que você faz com a nossa camareira? E aí o mordomo responda para ele: sobre o seu comando, né, por sua ordem, eu faço um sinal, né, com a minha bunda para que você me deixe quieto aqui fazendo o que eu estou fazendo.
Então, esse texto assim muito delicado é que se transformou numa canção, que se transformou em várias missas e que se transformou numa canzona composta pelo Mérulo. Ele fazia variações, ornamentações sobre essa canção. Aí alguém pode dizer, ah não, mas isso é uma exceção, né? Não, não é uma exceção. Orlando de Lassos tem uma missa sobre uma canção popular, contemporânea dele, que o texto dizia assim: eu espero que nesse verão minha lareira tenha uma faxina adequada. E aí se segue nos séculos. Bach, por exemplo, conclui a sua maior, mais grandiosa, mais sensacional, mais complexa, mais difícil obra para cravo, com 2 canções que a família dele tinha hábito de cantar, que era, o texto de uma era o seguinte: há quanto tempo estou longe de ti? Lembrando da área que deu origem a 30 variações, né? Essas variações são super difíceis, é o que é mais complexo da técnica para o cravo. E a segunda canção é que nabos e couve me puseram para correr. Se minha mãe tivesse feito carne, eu teria ficado para jantar. Então, as pessoas gostavam de se divertir. Diz que é a primeira vez que ele escuta a bunda no concerto. Foi bem diferente. Olha o texto, né? Não sou eu. E ele foi bem gentil, né? Que estava mexendo com a camareira. Agora as variações que o Cláudio Mérulo, que era organista em Veneza, fez essas variações para tocar na Grande Catedral de Veneza.
montar aqui agora, então, e a gente já vai anunciar já. E aí, essa é uma das obras da apresentação. Você vai naquela hora, Estamos começando a primeira obra das 3 obras que são da música sacra. A primeira obra é de um compositor. A primeira obra é de um compositor são joanense, Padre José Maria Xavier, século XIX, né? E a obra é Ater Sebastião. É uma redução de um grupo maior, que é uma orquestra, com solistas, né? E coro, para uma flauta que é solista, coro e um teclado, né? É uma redução do Carlos Batistella, que está ali. A pesquisa foi dele, foi um projeto da graduação. Eu orientei o Carlos, né? Nós mapeamos as partes existentes dessa música, dessa obra de Sebastião, porque o original para Maria Xavier não existe. Então nós mapeamos as partes, né, Carlos? E chegamos naquela que fosse mais próxima à escrita do pai. E hoje ela vai ser tocada com uma flauta tônica, para a qual o Padre Maria Xavier escreveu a obra, né? Nós tocamos uma outra flauta cilíndrica de metal, atualmente, né? E a flauta que o Padre Maria Xavier escreveu era parecida com essa. Essa obra pertence à novena de São Sebastião, composição do padre José Maria Xavier. Essa novena é realizada no mês de janeiro, que é a época própria, é realizada pela Orquestra Lira São Joanense. Esse material foi um trabalho de pesquisa do Carlos, tá ali, Carlos Sopinski, Batistella. Ele fez uma redução, o trabalho dele, me parece, foi a partir de fontes que estão nos arquivos. Essa obra tem cópias aí nos diversos arquivos, tem ela disponível num site público também, no tal do IMSLP, todos podem ter acesso. E nós vamos fazer então uma redução, que é consequência do trabalho, produto de uma pesquisa dele de graduação ainda, né, Carlos? De graduação. Então vamos ouvir a redução dessa antífona de São Sebastião.
Pessoal, boa noite. Eu sou o Lucas Oliveira. Essa peça que a gente vai fazer agora é uma peça que eu estudei durante o período do meu mestrado, né? Eu escolhi essa peça e fiz uma análise retórica dela. É uma peça de Lobo de Mesquita, não sei se vocês estão familiarizados com a história aí, mas Lobo de Mesquita é um compositor mineiro do século XVIII, né? Que trabalhou na região de Diamantina. É uma obra litúrgica, né? No caso, a gente conhece ela aqui em 2 movimentos musicais que fazem parte do Ofício das Trevas, né? Que é uma celebração litúrgica muito característica, né? Da nossa história. Eu gostaria, só para a gente entender melhor qual que é a atmosfera da música, falar para vocês a tradução do texto litúrgico que será cantado pelo coro. Então, no primeiro movimento nós temos uma antífona, cujo texto é retirado de Atos capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: levantaram-se os reis da terra e congregaram-se os príncipes contra o Senhor e contra o seu Cristo. Depois, no segundo movimento, nós temos as lamentações do profeta Jeremias, retirado do livro das Lamentações, capítulo 2, versículo 8 até o 10, que diz o seguinte: o Senhor pensou em derrubar os muros da filha de Sião.
Estendeu as suas cordas e não levantou a mão sem ser tudo derrubado. Arruinou as muralhas e as antemuralhas, tudo está por terra, envolto em tristeza. As portas arrancadas estão por terra, o Senhor entregou seus príncipes e os seus reis nas mãos dos gentios. Já não tem lei, e seus profetas já do Senhor não recebem visões. Sentaram-se os velhos da filha de Sião sobre as ruínas e guardaram o silêncio. E cobriram-se de cinzas e cingiram-se de cilícios, e inclinaram suas cabeças até a terra, as virgens de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Esse último versinho é retirado de Oséias capítulo 14, versículo 2. Então, com vocês, Antífona e Lamentações, ofício de Quinta-feira Santa de hoje,